Olá, querido amigo telespectador da TV Assembleia. Nós estamos no programa Assembleia Convida. E desta vez eu, deputado Fernando Capês, tenho a honra de entrevistar aqui um combatente, um herói, ou como ele mesmo prefere dizer, um sobrevivente da Revolução Constitucionalista de 1932, o capitão Gino Strufaldi. Nós vamos, nesta nossa conversa, nessa entrevista, vamos deixar registrada para a história tudo o que aconteceu e que o capitão vai nos relatar a respeito desse importante fato da história política brasileira, em especial de São Paulo. A Revolução que mudou os rumos da história das constituições em nosso país. Tudo bem, capitão Gino? O senhor está bem? Então, a honra para nós estarmos aqui. Capês. Eu me sinto honrado pelo convite de Vossa Excelência, porque a nossa luta na Sociedade de Veteranos de 32, MMDC, é manter viva a memória da Revolução. Então, vamos, primeiro para o nosso telespectador acompanhar, vamos fazer uma retrospectiva histórica. Nós temos a proclamação da República, em 1889, e cai o Império. Inicia a primeira fase da história republicana do Brasil, com a eleição dos presidentes da República. Muito bem. A eleição de 1930 elegeu quem para presidente da República do Brasil? Como é que foi isso? Elegeu um paulista, Júlio Prestes, que venceu licitamente a eleição. Contra quem ele disputou? Ele disputou um tal Getúlio Vargas, um político bem conhecido no Rio Grande do Sul, pupilo de Borges de Medeiros, que foi governou o Rio Grande do Sul por 34 anos. Né? Então, em 1930, Getúlio Vargas disputa com Júlio Prestes a eleição para presidente da República do Brasil. Isso. Júlio Prestes ganha a eleição. E aí, Júlio Prestes eleito presidente, diz que ele ganhou em 17 estados, não foi isso? Ele ganhou com larga margem. Com larga margem, portanto tinha toda a legitimidade para assumir a presidência. E Júlio Prestes não assume a presidência, por quê? O que acontece? Porque Getúlio Vargas comandou assim, uma revolução partindo do Rio Grande do Sul, com tropas todas do Rio Grande do Sul, não só tropas do Exército, como da Brigada Militar, que era poderosa, e venceu, chegou ao Rio de Janeiro, assumiu a presidência da República e prometeu fazer logo uma Constituição nova, porque a Constituição antiga, ele já não estava em vigor. Perfeito. Mas essa promessa foi se adiando e a Constituição não saía. Foi implantada, então, uma ditadura. Quer dizer, o Getúlio Vargas perdeu a eleição para presidente da República e comandou uma revolução. Essa que foi a Revolução de 30. Nós não chegamos ainda na de 32, né? Essa é a Revolução de 30. É a Revolução que antecedeu a de 30. Que antecedeu a de 32. Houve umas revoluções em 22, em 24, mais localizadas. Agora a de 30 foi generalizada e os revolucionários tomaram o poder, né? Quer dizer, então, e o Getúlio Vargas depõe pela força das armas, na que ficou conhecida a Revolução de 30, depõe Júlio Prestes. Depois. E o presidente, o antecessor, o Washington Luiz, como é que fica antes, Júlio Prestes não chegou a assumir, depois Washington Luiz, justamente. Quer dizer, então o Washington Luiz é deposto, Júlio Prestes não chega a assumir. Não chega a assumir. E aí o que acontece com eles? O que a Revolução de 30 faz com eles? Bom, todos os políticos foram exilados. O Washington Luiz, por exemplo, foi exilado. E o Júlio Prestes provavelmente foi exilado antes. Depois houve muitos exilados e aí já nós
estaremos falando de 32, aí já é um outro assunto. Agora está começando a chegar no momento do seu relato. Isso. Getúlio Vargas assume a presidência da República em 1930, por meio da Revolução de 30, manda para o exílio o presidente eleito, Júlio Prestes, e o presidente que tinha sido eleito anteriormente, estava empossado, que era o Washington Luiz, manda o atual e o futuro presidente para o exílio e assume. E aí ele promete fazer uma Constituição. Sim, uma Constituição, porque a nação não poderia viver sem a lei magna. É uma coisa lógica e faz parte da democracia, né? E essa revolução não veio? Essa Constituição não veio. Constituição não veio. Não veio e estava sendo protelada, adiada constantemente. E, além disso, em todo o governo ditatorial, começa a haver distorções do sistema comum. Então, aqui, com exceção de Minas Gerais, que o Getúlio Vargas manteve o presidente como presidente, em todos os demais estados do Brasil ele nomeou interventor. O senhor fala presidente de Minas Gerais, na época não falava governador? Talvez eu tenha me enganado, era governador. Não, acho que na época se falava governador. Só que foi o único estado que manteve o governador. Perfeito. E ele, com promessas... Bom, ele protegeu Minas e Minas não entrou na Revolução, então... Mas, independente disso, foi o único estado que manteve governador. Os outros foram interventores, mas com uma grande diferença, como eu falei, que os interventores de outros estados eram naturais do estado e eram políticos relacionados com o estado. Ao passo que aqui, em São Paulo, ele pôs um tenente, não por ser tenente, mas passou a ser um político não paulista. Que não era paulista. Além disso, tem muito político não paulista que faz o bem de São Paulo, trabalha pelo bem de São Paulo, mas ele trabalhava contra São Paulo, ele desarmou a polícia militar, acabou com a aviação da polícia militar, desarmou praticamente a polícia militar, então ele era inimigo de São Paulo, era um interventor inimigo, antipaulista. Então, Gino, o presidente Getúlio Vargas, a essa altura presidente, empossado pela força das armas e que mandou exilar o presidente eleito Júlio Prestes, que o havia derrotado na eleição. Isso. Ele, pela Revolução de 30, ele manda para o exílio Júlio Prestes, assume a presidência, nomeia um interventor para administrar o estado de São Paulo. Esse interventor não é paulista e administra contrariando todos os interesses de São Paulo. Isso. Depois ele não nomeia um outro interventor paulista. Como é que foi na sequência para tentar acalmar os ânimos? O que o Getúlio Vargas faz? O Getúlio Vargas, mediante pressão de políticos paulistas, inclusive gaúchos também, o João Neves da Fontoura, que com o apoio de Borges de Medeiros, enfim, a pressão toda pró-Constituição, todo o pessoal pró-Constituição, pressionando Getúlio Vargas. Uma das providências para acalmar o principal foco de contrariedade, que era São Paulo, ele nomeou um paulista. Só que ele escolheu um paulista que ele supunha inócuo, assim, e ele chamava, diz a história que ele chamava o Pedro de Toledo, que era um diplomata aposentado, né? Ele tinha tanto desprezo por ele que o chamava de a múmia. Eles colocam ele lá, ele faz o que eu mando e acabou-se, né? Só que ele chegou aqui, o Ibrahim Nobre, alguns políticos paulistas
falaram com eles: olha, nós estamos numa situação periclitante aqui, Vossa Excelência precisa escolher, já uma pessoa de idade precisa escolher entre um epitáfio e um monumento. E ele se encheu de brio e falou para o Getúlio Vargas: eu não sou interventor, eu sou governador de São Paulo. Aí passou a agir como governador. Quer dizer, que interessante. Não submisso. O Getúlio Vargas nomeia para ser interventor de São Paulo um paulista. Porque o interventor que ele tinha nomeado, que não era paulista, só contrariava os interesses de São Paulo. São Paulo. Aí ele nomeia o interventor paulista, Pedro de Toledo, na esperança de que Pedro de Toledo fosse uma marionete. E fizesse tudo o que o Getúlio Vargas quisesse. Ele chamava até ele, como é que é? De? A múmia. A múmia. Chamava o interventor de a múmia. Só que, para a surpresa de Getúlio Vargas, a múmia, como ele chamava Pedro de Toledo, não era múmia. Não era. Se encheu de brios e demonstrou ser um estadista grandioso. Quer dizer, se voltou contra o presidente ditatorial, Getúlio Vargas. Exigiu respeito ao Estado. E aí, como é que isso vai se encaminhando? Pedro de Toledo já é, então, interventor, mas um interventor que se portava como um governador. Como um autônomo, governador. Com brio. Com brio. Como se exige, né, aqui em São Paulo. E, nesse momento, ele assume o governo, contraria os interesses de Getúlio Vargas, não é uma marionete. E aí, como é que se encaminha até o dia 23 de maio? O que acontece nesse dia? Bom, houve um acordo entre o governador Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, que era interventor, e o governador de Minas Gerais, que com São Paulo eles fariam uma revolução. Isso houve uma série de pré-antes, numa revolução foi muito feita e assim... Sigilosamente? Sigilosamente, muitos encontros, tem muitos livros aí que explicam isso, muitos encontros. E uma das coisas que se diz que a Revolução foi paulista, só paulista, e que foi a aristocracia que fez, foi nada disso. O governador de Minas Gerais, como dizem os gaúchos, roeu a corda. Diz a história que ele o Getúlio perdoou todas as dívidas do Estado e outros favorecimentos. E aqui no Rio Grande do Sul também. O Flores da Cunha era um político da turma do Borges de Medeiros, favorável à Constituição. Mas ele também foi, vamos dizer assim, ele foi comprado com dispensa de dívidas do Estado e a promessa de ser ministro da Justiça da Federal, né? Ministro da Justiça da Nação. Tudo isso fez com que São Paulo ficasse sozinho. E no dia 23 de maio houve a chacina dos 4 Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, né? E houve mais uns 7 feridos, assim, graves e tal. Isso também foi exasperando a situação em São Paulo e foi piorando. No fim, chegamos à conclusão que São Paulo iria entrar na guerra sozinha. Só que uma das provas de que a Revolução não foi uma revolução separatista, como dizia a propaganda mentirosa do governo, nós podemos citar que os principais comandantes militares, comandante-geral, general de divisão Isidoro Dias Lopes, gaúcho, Bertoldo Klinger, general de brigada, que substituiu o Isidoro, gaúcho, comandante principal da tropa, o coronel Euclides Figueiredo, carioca, o seu chefe de Estado-Maior, Palimércio de Rezende, gaúcho. A segunda região militar, a maioria dos oficiais eram de outros estados, a maioria dos sargentos.
A Polícia Militar de São Paulo, que também foi vamos dizer assim, a principal tropa de combate, também tinha muitas pessoas de fora, né? E sem contar os voluntários, que havia estrangeiros natos fora do Brasil e oriundos, como dizem os italianos, né? E todos tomaram parte, inclusive dando recursos financeiros, recursos que não puderam ser usados porque São Paulo ficou cercado, não podia comprar armas fora, né? E aí estourou a Revolução. Com a Revolução também, aí já é outro assunto, mas por que a Revolução não venceu? Isso é uma opinião, provavelmente seja a minha opinião pessoal. O general Klinger comandava a circunscrição militar de Mato Grosso. Naquele tempo, o Mato Grosso era um estado só. Ele tinha uma tropa bastante poderosa. Ele viria para cá. Ele aderiu à Revolução, só que ele viria com uma tropa boa. Mas ele escreveu uma carta considerada desrespeitosa ao ministro da Guerra e ele foi exonerado do comando naquele tempo não era região, naquele tempo era circunscrição militar. Ele, sem o comando, ele não teve força para trazer a tropa de lá, então ele trouxe, vamos dizer, algumas dezenas de militares fiéis a ele. E isso, além de não trazer a tropa, ainda chegou atrasado. E o Isidoro Dias Lopes dizia, a revolução que não vence em 20 dias está sujeita a insucesso. E passou o comando para o Klinger. Entendi. Aí o Klinger teve que fazer uma luta de trincheiras, que é a luta parada. A luta de trincheira é uma luta... E revolução não se justifica, porque a revolução perde o impulso e o governo se fortifica de todas as maneiras. Então nós estamos seguindo, esse seu relato é de uma importância histórica muito grande, isso ficará registrado nos anais aqui, nos arquivos da TV Assembleia. Isso é um fato importantíssimo. Eu preciso fazer uma declaração. Eu não sou historiador, eu tenho algum conhecimento pela Revolução que eu tomei parte e outras coisas que eu andei lendo, mas eu não sou historiador. Nós temos um historiador que está aqui presente, o Coronel Ventura, ele é historiador nosso lá, e porque, veja, na verdade, não se trata de historiador. O senhor viveu a história, sim, o senhor sim. está contando, o senhor é a história, faz parte dessa história, e isso é muito importante. Então nós estamos aqui para o nosso telespectador e acompanhando, o capitão Gino Strufaldi, que foi combatente da Revolução de 32, está nos relatando em detalhes fatos que ele viveu. Daí a importância dessa nossa prosa, nessa conversa descontraída, mas com dados importantes. Então quer dizer que Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a princípio também não estavam muito satisfeitos com o governo imposto de Getúlio Vargas. Tentaram, através de reuniões, articular uma revolução conjunta, uma revolução para restabelecer a ordem violada. Depois, na hora H, Rio Grande do Sul e Minas Gerais roeram a corda, São Paulo ficou sozinho, e nisso, no dia 23 de maio, teve uma mobilização aqui em São Paulo. Como é que foi isso? E aí houve a morte do Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Quando São Paulo começou a se mobilizar, houve uma manifestação. Como é que foi esse famoso e fatídico 23 de maio, o chamado MMDC? O 23 de maio evidentemente havia uma polícia, aqui em São Paulo, uma polícia pró-Getúlio Vargas, evidente. Ele tinha armado a polícia dele, a polícia estava sob a ordem do interventor. Perfeito. Então, havia motins constantes, o povo havia motins de um lado, no outro, sempre com uma certa violência, sem mortes, né? Aí houve um grupo que resolveu assaltar a sede de um departamento hostil na Praça da República, e quando eles tentaram invadir essa sede,
eles foram metralhados e morreram esses 4. Morreram e mais uns 7 foram feridos, né? Isso aumentou mais vamos dizer assim, o desespero dos paulistas, né? E a coisa foi se encaminhando, como eu falei, o coronel Cordeiro de Faria, o que era do Exército e carioca, como eu falei também, o João Menezes da Fontoura, que era um deputado muito ativo, muito eficiente do Rio Grande do Sul. Tinha aquelas partes políticas que eu não tenho condição de nomear com certeza, mas houve muita pressão. E em 9 de julho a Revolução partiu para a guerra, vamos dizer, para os combates. Começou até com o início até bem assim, positivo, né? Mas sabe, era uma relação, uma diferença muito grande de forças, né? Não se podia comparar as forças. A segunda região militar entrou com seus 4, 5 mil soldados, a polícia militar quase inteira, muitos voluntários, voluntários não paulistas que moravam aqui e estrangeiros também que moravam aqui. E quando São Paulo ficou sabendo que não contaria com Minas e Rio Grande do Sul? Quando que ele... Logo depois, quando estourou a Revolução, São Paulo já sabia disso. Já sabia disso, né? E mesmo assim... Foi à frente. Só que é a tal história. Perder uma semana esperando o general Klinspe é muita coisa numa revolução que tem que ser dinâmica, violentamente dinâmica, né? Não se pode fazer guerra de trincheira, guerra de posições, cercado, não tem condição. Então aí começou a faltar munição, né? O pessoal não tinha, vamos dizer, além dos grande número de voluntários, não havia, vamos dizer, sargentos em quantidade, em número suficiente para dar instrução, a instrução primária, não tinha. Porque não é dar um fuzil na mão de um cidadão e ele já é um combatente. Ele pode fazer muita coisa, mas não se pode comparar com uma tropa organizada, uma tropa treinada, não é isso? Então, o senhor vê, São Paulo estava em número de 1 para 10, o número de combatentes. De 1 para 10. No mínimo 1 para 10. E o Brasil foi chamando gente, né? Uma coisa que eu gostaria de citar é o seguinte: os governos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, como Vossa Excelência falou, roeram a corda mesmo, né? Mas o povo não. Nós tivemos em Óbidos, no Pará, mais de 50 mortes, porque a guarnição do Exército do Forte de Óbidos, que é no Rio Amazonas, ainda no estado do Pará, saiu com barcos com metralhadoras. Mas eles não podiam carregar os canhões do forte, porque eram canhões fixos, então saíram só com algumas metralhadoras. E um dos navios da Marinha de Guerra, o Baipendi, como é que se diz? Avançou para cima dele com o ariete em cima dos barcos menores da guarnição de Óbidos e depois ainda metralhou o pessoal. Então morreram no mínimo 60 pessoas. Então, esse foi um caso. Em Soledade, no Rio Grande do Sul, na batalha conhecida como a Batalha do Rio Fão, tinha o coronel Cândido, ele depois foi conhecido como General Candoca, ele com uns, não sei quantos, uns 200 revolucionários pró-São Paulo, enfrentou a Brigada Militar, houve muitas mortes também lá. Na Bahia foram aprisionados 700 e tantos estudantes, a metade meninas que eu digo moças e rapazes, né? E em Belém do Pará, um menino ficou
segurando lá, praticamente a revolução foi feita por um menino, depois ele foi abatido com um tiro. E assim, então, tivemos manifestações e lutas em diversos pontos do Brasil, independente da vontade dos governos. Pelo que o senhor está dizendo, a Revolução Constitucionalista de 32 não foi um movimento separatista. Não foi um movimento para separar São Paulo do resto do Brasil. Pelo contrário, foi um movimento em defesa da ordem constitucional do Brasil. Eu queria que o senhor dissesse isso, mas daqui a pouco, depois de um rápido intervalo. Pois não. Olá, amigo telespectador da TV Assembleia. Nós estamos aqui no programa Assembleia Convida e eu sou o deputado Fernando Capês. Estamos conversando com o combatente Gino Strufaldi, que foi um combatente, capitão Gino Strufaldi, combatente da Revolução Constitucionalista de 1932. Muitas informações interessantes estão sendo passadas aqui, está uma conversa muito boa. E o principal registro que ficou do primeiro bloco foi de que a Revolução Constitucionalista de 1932 não foi uma revolução do Estado de São Paulo contra o resto do Brasil. Não foi uma revolução do Estado de São Paulo para se separar do Brasil. Muitas adesões voluntárias de pessoas civis, pessoas comuns do povo, no Pará, Rio de Janeiro, em outros estados, que acabaram reconhecendo a legitimidade deste movimento. São Paulo não articulou sozinho a Revolução de 32. Havia conversado e mantido encontros secretos com o interventor de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Na última hora, São Paulo ficou sozinho. Esperava ainda o apoio do comandante Klinger, que comandava a circunscrição militar do Mato Grosso. E o apoio não chegou a tempo, nem como era esperado. Mas São Paulo não se curvou aos seus propósitos. O interventor nomeado por Getúlio Vargas para ser um simples marionete aqui no Estado, mostrou ser um homem de brio, Pedro de Toledo. E em vez de um interventor teleguiado, foi um verdadeiro governador, o comandante civil da Revolução de 32. Houve muita agitação. No dia 23 de maio, são assassinados covardemente 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio, de apenas 14 anos, e Camargo. São Paulo caminhou, e em 9 de julho, deu início à Revolução Constitucionalista. Lutou com desproporção de armas, bem menor o contingente às Forças Armadas. 200 mil voluntários, 60 mil que voluntariamente aderiram ao combate, como o capitão Gino Strufaldi. Ficam então estas perguntas que nós vamos agora dirigir ao nosso, com muita honra para nós, nosso grande entrevistado, Gino Strufaldi. Capitão Gino Strufaldi, primeira questão que se coloca: o movimento constitucionalista não foi uma revolução separatista e tinha o apoio da sociedade civil brasileira. É isso? É isso. E nós tivemos, quanto mais a gente estuda, mais informações temos de hostilidades contra o governo ditatorial em todos os estados, lutas com mortes, lutas pesadas em Óbidos, guarnição do Forte de Óbidos, do Exército Brasileiro. No Rio Grande do Sul, a Batalha do Rio Fão, em Espumoso, Soledade, no Rio Grande do Sul.
Na Bahia houve prisões, muitas prisões, 700 e tantas prisões de rapazes e moças. No Rio de Janeiro, manifestações de todos os tipos. Se a revolução, a vanguarda da revolução chegasse ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já estava esperando para se rebelar, inclusive militares do Rio de Janeiro. O retardamento a parada que a Revolução fez, esperando as tropas de Mato Grosso, foi fundamental para que a Revolução... Revolução é dinâmica, né? A Revolução tem que ser rapidíssima, assim. A Revolução de 30 durou quanto? Pouquíssimo, né? Ela veio... Todas as revoluções vitoriosas são rapidíssimas, assim. E demorou quanto tempo? Demorou meses a Revolução de 32? 64, a Revolução de 32 demorou 3 meses, né? 3 meses? 3 meses. O 64, por exemplo, não durou um dia, né? Perfeito. Não durou um dia. E a Revolução durou meses porque ela começou a se transformar numa luta de trincheiras. Começou numa luta de trincheiras. O Brasil chegou São Paulo chegou a comprar aviões, inclusive um navio canadense adaptado, que foi aprisionado pelo governo norte-americano por apelido da ditadura brasileira. Dentro desse navio vinham 10 aviões. Né? Ora, 10 aviões naquela época era um reforço muito grande, né? E Nossa. Nunca chegaram. O navio foi como é que se diz? Foi sequestrado pelo governo dos Estados Unidos a pedido do governo brasileiro, né? Ele não teria que atender na certa, não podia se recusar. Agora, por que se diz que São Paulo, mesmo não atingindo os seus objetivos no campo militar, mesmo sendo derrotada após meses de luta no terreno militar, por que se diz que São Paulo, perdendo a batalha militar, acabou sendo vencedor da guerra? Porque a pressão provocada pela Revolução fez com que o Getúlio determinasse a Constituinte em 1933. E essa Constituinte fez a nova Constituição que vigorou a partir de 34. Logo, isso é uma prova de que não era separatista, né? O desejo paulista era o restabelecimento da Lei Magna, e ela foi restabelecida em 34. E houve vários comandantes não paulistas que lutaram ao lado de São Paulo na Revolução Constitucionalista, então, que mostra que era um movimento nacional. Nacional. Nós tivemos muitos comandantes paulistas, como, por exemplo, o Salgado Filho, que morreu numa explosão paulista. Não foram só os de fora, mas os comandantes, por exemplo, o general de divisão Isidoro Dias Lopes, gaúcho, general de brigada Bertoldo Klinger, gaúcho, palemestre do Rezende, chefe Estado-Maior da tropa, gaúcho, o principal, o comandante ativo da Revolução propriamente dita, na linha de frente, Cordeiro de Faria, carioca. Meu comandante da minha unidade, onde eu fiz a Revolução, Fortaleza de Itaipu, em Santos, carioca também. Então... acho que isso mostra o quanto o povo brasileiro aprecia a democracia e defende o Estado de Direito. Não é? Isso é uma coisa bonita. E não obstante, mais tarde, isso aqui não faz parte, vamos dizer, da Revolução de 32, mas tem havido o golpe de 37, que restabeleceu novamente uma ditadura, mas o espírito de 32 continuou valendo e em 45 já foi restabelecido outra vez. Isso já o pessoal da guerra, os pracinhas que voltaram, já vieram imbuídos daquela mentalidade de 32. Queremos a lei magna, porque uma nação que não tem uma lei magna vira não é uma nação. Perfeito. É um povo sem vontade, um povo sem direção. São Paulo jamais aceitou isso. E jamais aceitou. Aliás,
a grande vitória da Revolução Constitucionalista de 32, que foi uma revolução comandada e originada no estado de São Paulo, mas comandada por brasileiros de todos os estados, mas o mérito foi de São Paulo por ter aqui se iniciado esse movimento, por São Paulo ter pago todo o preço, o alto preço com vidas humanas dessa revolução, ter tido a coragem de iniciá-la mesmo isoladamente, mas São Paulo obteve uma grande vitória. Foi a Constituição Democrática promulgada de 1934. Embora essa Constituição tenha durado 3 anos, em 1937, num período terrível da história brasileira, que ainda, aliás, não só período terrível da história brasileira, mas da história mundial, quando o nazismo e o fascismo proliferavam, se alastravam por toda a Europa, aqui no Brasil foi imposta a Constituição autoritária, Constituição chamada Constituição Polaca de 37, que é uma Constituição fascista, autoritária. Aliás, só para uma curiosidade, se me permitir, Capitão Gino, dizer para o nosso telespectador, essa Constituição de 37, autoritária, imposta, que revogou a Constituição de 34, que a Revolução Constitucionalista conseguira, a de 37, foi a única que não reconheceu a soberania do júri. E sob a vigência da Constituição de 37, o júri, Tribunal do Júri de Minas Gerais, absolveu 2 irmãos acusados de um crime grave, os irmãos Naves. Mas como a Constituição de 37 não previa a soberania do júri, houve um recurso e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reformando a decisão do júri que absolveu os irmãos Naves, os condenou. Anos mais tarde, a suposta vítima que teria sido assassinada pelos irmãos Naves apareceu dizendo, mas o que aconteceu? Ninguém me assassinou. Foi um dos mais clamorosos casos de erro judiciário, proporcionado pela Constituição autoritária de 37, que não reconhecia a autonomia do júri. Por esta razão, esse é só um singelo exemplo de como o movimento espírito democrático, que inspirou pessoas da nossa história, como o capitão Gino Strufaldi, que junto com tantos outros paulistas e tantos outros brasileiros, lutou na Revolução Constitucionalista de 32, que começou em São Paulo, em 9 de julho, e conseguiu o objetivo final. Eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho sobre a sociedade, que é a Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Me permita, como deputado, a gente tem uma parcela de legitimidade popular, me permita chamá-los de heróis. Então, porque lutaram pela defesa da ordem democrática, correndo riscos, muitos morreram. Então, o que é a Sociedade Veteranos de 32, MMDC? Onde ela fica? Quais são seus propósitos? Fala um pouco desta sociedade de veteranos. Como o senhor está com que idade hoje? 97. 97 anos, com uma lucidez, uma saúde. Fala um pouquinho para nós da Sociedade Veteranos 32 MMDC. Bem, a sociedade foi fundada clandestinamente logo depois do 23 de maio de 32, logo depois que houve essa chacina que nós comentamos agora. E ela foi fundada em 1932. Antes da Revolução, como sociedade secreta. E com a sigla MMDC, que é a primeira letra do... Martins Miragaia Drauzio Camargo. E lá, em 1956, ela foi oficializada, aí já com estatutos, etc. E a sociedade, a finalidade primordial é manter viva a memória da Revolução. E nós temos casos interessantes. Há pouco tempo, eu conversei com uma professora de História da USP, e ela me disse, a Revolução é aquela que São Paulo invadiu Minas Gerais, né? Quer dizer, professora de História, né? De História com E? E outra coisa, há pessoas que dizem que a mocidade não aceita essas coisas,
que é apodrecida. Eu sou otimista nesse caso, eu tenho feito experiência, os jovens aceitam, os adultos é que precisam ensiná-los. Perfeito. Eu e o Coronel Mendes, que é o meu vice-presidente, fizemos uma entrevista, uma palestra num colégio da Zona Sul, um colégio de classe média lá. Recebemos o agradecimento assinado por umas 70 moças e moços. Aí eu contando essa história, disse, mas só lá porque é classe média, não sei o que. Não, senhor, fizemos a mesma coisa na Lapa, onde a maioria são favelados. Precisava ver o entusiasmo das pessoas, das crianças. Se nós não ensinamos, eles não aprendem. Isso é evidente, né? Criança precisa ser ensinada. E a finalidade da nossa sociedade é essa. Nós tivemos Mato Grosso do Sul, o governador Puccinelli, que por sinal não é italiano, é uma cidade que eu conheço, Viareggio, lá na cidade, ele mandou passagem para eu e um outro diretor, condecorarmos todas as altas autoridades lá, inclusive o general de 4 estrelas, comandante de 2 estados, comandante da tropa. E interesse mandou a passagem, assim, né? Fomos ao Rio de Janeiro também. Nós estivemos, com o Coronel Ventura, que está aqui, o Coronel Mendes, fomos a Santos Dumont, fomos condecorados por uma unidade do Exército que lutou contra nós na Revolução. Uma unidade de artilharia de lá de Santos Dumont. Então, por isso nós vemos que a Revolução, embora ainda não aceita, não por má vontade, mas por desconhecimento, nós temos um bom relacionamento com as Forças Armadas. Hoje, Tenente Brigadeiro Azevedo, ele comandou aqui, eu falei com ele, ele disse assim, não, a minha geração já não pensa que a Revolução foi separatista, nós sabemos que foi uma revolução benéfica. Inclusive, nós sabemos que a única bandeira estadual que contém uma referência ao Brasil, que é o próprio mapa do Brasil, é a bandeira paulista. Nenhuma outra bandeira do Estado brasileiro tem o... Olha que interessante. Agora me deixa uma questão. Quer dizer que a sociedade MMDC surgiu logo após a data 23 de maio de 32, data em que foram assassinados Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o que praticamente eclodiu a revolução que começou em 9 de julho. E justamente a sociedade já estava também tramando a revolução. Que foi a sociedade que tramou. É complicado, o pessoal saía escondido. Agora, uma questão, uma pergunta, nós estamos aproximando do final do programa. E a sociedade é mantida por algum tipo? Como é que ela se mantém? Como é que ela faz para se manter? A sociedade se mantém com uma modestíssima mensalidade de associados. Apenas isso? Nenhuma ajuda governamental? Nada. Nós tentamos... Aconteceu o seguinte, sem criticar as administrações passadas, o próprio Código Civil brasileiro permitia que igrejas, lojas maçônicas, etc., fizessem, não seguissem leis rigorosas de ter estatutos corretos, etc. E nós, a nossa sociedade também passou por uma época que não tinha, vamos dizer, uma contabilidade rigorosamente controlada. Nós, felizmente, faz uns 5 anos que nós temos regularidade absoluta do ponto de vista fiscal. De modo que agora estamos tentando aquelas leis que nos beneficiam. Sim, pelo apoio cultural, histórico. Mas é muito difícil mesmo. Então nós vivemos... O senhor vai achar ridículo. Nós, até agora, a nossa mensalidade era R$15. R$15? R$15. E quando nós passamos de 10 para 15, perdemos uns 30% dos associados. Parece mentira, né? É ridículo. Olha só, uma sociedade
que logo após o assassinato de 4 jovens em 23 de maio de 1932, começou a articular a revolução que derrubou, em parte, a ditadura e obrigou à promulgação da Constituição Democrática de 34, uma sociedade que existe até hoje, conhecida como Sociedade Veteranos 32 MMDC, uma sociedade cuja finalidade é esclarecer esse período histórico brasileiro, não como uma mera curiosidade, mas a história tem que ser conhecida para que os erros não se repitam. Muitas pessoas, vidas inocentes, foram ceifadas porque não se respeitou a Constituição, porque não se respeitou uma eleição, porque um governo ditatorial se impôs pela força das armas da Revolução de 30. E a Revolução de 32 buscava tão somente restabelecer a ordem constitucional. Esta sociedade que está aí, hoje, tem todos os valores, todos os requisitos preenchidos para receber apoio cultural, inclusive com incentivos fiscais. E tem algum dado para a gente passar aqui na televisão para as pessoas que queiram colaborar, que possam entrar em contato com a sociedade, capitão Gino? Em primeiro lugar... Nós estamos já no minuto final. No primeiro lugar, graças à interferência de um filho de veterano, que é o desembargador Belloc. Roberto Valim Belloc, ex-presidente do tribunal. Ele disse, ponto de honra, a nossa sede é da prefeitura. E ela vivia com o telhado quebrado. Bom, hoje em dia é uma sede lindíssima, porque o prefeito Kassab, naturalmente aceitando a sugestão do Belloc, presidente, desembargador Belloc, fez com que a nossa sede, hoje em dia, nós possamos levar qualquer pessoa que é uma sede decente, limpa. Mas tem algum telefone que a gente possa passar? Tem. Vamos lá, então. 3105-8541. Muito bem. Posso pegar o seu capacete para mostrar? Pois não. 3105 8541. 3105-8541, quem tiver interesse em conhecer e colaborar, a Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Esse é o capacete, foi utilizado na Revolução, e eu gostaria de encerrar esse programa pedindo ao capitão Gino que colocasse este capacete no close, nesse grande combatente, fizéssemos o encerramento desse grande programa. Está aqui com o nosso... Pode dar o close aqui no nosso capitão Gino. E assim encerramos o nosso Assembleia Convida. E é lá.